boa tarde, novamente, né? Acho que é só a gente mesmo, cara. Acho que a galera não animou agora no início da tarde, não. Sei, então, da sua restrição quanto à comunicação, digamos assim. Bom, então o que a gente vai fazer agora? A ideia para essa nossa disciplina de sistemas digitais, nessa nossa aula prática de reposição, a ideia é a gente voltar lá naqueles nossos circuitos iniciais, naqueles nossos circuitos combinacionais e implementá-los, digamos assim, em ambiente computacional, utilizando o Multisim. Você chegou a fazer um login, criar um login para acessar o Multisim? Tá, beleza então. O que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu só procurar aqui que eu acabei esquecendo de... O Multisim já está aberto, mas ele é missão sua. O que eu vou fazer é encontrar a nossa aula, quais são os planos para ela. E aí, o que a gente vai fazer? Como a gente, lá nas nossas análises dos nossos circuitos digitais, dos nossos sistemas digitais, o que a gente fez foi montar circuitos com portas lógicas. A gente pode iniciar fazendo os circuitos, fazendo testes, né, digamos assim, com os próprios circuitos, né, com as próprias portas lógicas, mas depois o nosso objetivo, por exemplo, é montar um circuitinho como esse daqui. O que eu vou fazer então? Vou colocando na tela alguns desses circuitos, você copia, coloca ele aí no papel e a gente implementa ele no Multisim, porém eu visualizo a sua tela, naquele mesmo esquema que a gente fez com modelagem de sistemas, tá? Eu ficarei de espectador. O objetivo é que você se divirta com o Multisim, tá? Então faz uma gentileza aí para mim, copia esse circuito, deixa ele aí registrado no papel, você ter ele aí, ou sei lá, se você quiser tirar um print da tela, só para guardar ele aí. E a gente vai para o circuito, tá bom? A hora que tiver ok, me dá um sinal e eu paro com... Tá, beleza, então copiado, né? Vou parar o compartilhamento. O que eu queria te pedir agora? Abre aí o Multisim e compartilha a tela comigo. E aí a gente vai começar a usá-lo. Tá, beleza. Então, assim, você já o conhece, né? Não é a primeira vez que você está utilizando. É isso? Beleza, deixa esse bloco de notas aí que vai ser o nosso meio de comunicação, tranquilo. Tá, então, para a gente fazer as nossas simulações utilizando portas lógicas, circuitos combinacionais e afins, o que a gente precisa? A gente precisa de, além dos elementos, a gente precisa de entradas e saídas. O que a gente pode usar como entrada? Dá uma olhada lá nessa barra da esquerda, lá no último, isso, nos elementos digitais. Tá vendo aí o primeiro? Primeiro item, esse Digital Constant, isso. O que é esse carinha aí? Pode arrastar ele para dentro da área de trabalho. O que é esse carinha? Essa daí é a nossa chave. Esse daí nos permite, a cada vez que você toca nela, ele muda de 0 para 1, de 1 para 0. Ou seja, aquilo que a gente faria mecanicamente lá no laboratório, através de conectar um cabo ou não, ou através de uma chave mecânica, a gente vai fazer através desse elemento aí,
tá? Beleza, então esse daí vai ser as nossas entradas. Traz mais um desse, ou copia esse daí aí para a tela. Pode deixar com qualquer nomenclatura mesmo. E vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, traz uma porta end para a área de trabalho. Beleza. Aí, se isso daí é entrada, agora a gente tinha que descobrir, né? Agora a gente tem que visualizar a saída. Como é que a gente normalmente visualiza a saída quando a gente monta circuitos eletrônicos? Normalmente eu coloco uma carga, né? O que a gente pode colocar como carga? Um LED, exatamente onde você está, tem aí um LED. Então, se você clicar aí em indicadores, você vai observar que tem aí um LED que a gente pode utilizar para indicar se existe ou não tensão na saída dessa porta lógica, tá? Então, pode arrastar um LED para a área de trabalho e... Não, essa daí é uma lâmpada, essa a gente não consegue alimentar, não. Pega um LED mesmo, isso. Tá. Esse bichinho aí é um diodo, né? Eu não sei se você já fez eletrônica analógica, mas ele é um diodo emissor de luz, né? Então, ele tem uma barreira de potencial, que eu não sei como é que está especificado, mas normalmente é uma barreira de potencial muito bem pequena, da ordem lá dos seus 0,7 volts, assim como de um diodo, onde a gente precisa vencer essa barreira. Na verdade aqui está 1 volt. Não, nessa daí não. Cadê essa barra? Bom, mas enfim, com 5 miliamperes a gente consegue vencer a barreira de potencial dele. Tá vendo aqui esse corrente, esse íon aqui acima, lá abaixo de color? Então, o que vai acontecer? O nosso grande objetivo não é saber que nível de tensão eu tenho aqui na saída, ou seja, saber se eu tenho 0 ou se eu tenho 5 volts, ou seja lá qual for o nível de tensão desse dispositivo. Essa é uma outra boa pergunta, né? Olha o que a gente precisa testar. Nesse momento, o nosso objetivo é verificar como é que eu monto um circuito com componentes da eletrônica digital, por exemplo, uma porta end, como é que eu simulo entrada e saída, e como é que simulo entrada e verifico saída para confirmar, por exemplo, uma tabela verdade, tá? Então, a gente precisa agora fazer as conexões. Se você levar o seu cursor até o terminal, por exemplo, daquele nó daquela nossa primeira chave, você vai ver que vai aparecer aí um carretelzinho. Isso. Clica e arrasta até o outro e clica de novo. Beleza. Então, conexão elétrica feita. Mesma coisa com essa chave A1. E aí conecta essa saída diretamente no LED. Bom, tá faltando fechar o circuito, né? Então, o que a gente vai fazer? Buscar uma referência. Lá em cima, abaixo do... Isso. Esse ground é a nossa referência. É o nosso 0 volt, é o nosso terra. Eu, pessoalmente, gosto de... Eu não sei como é que se é necessário para esse circuito, colocar um resistor aí na saída para limitar a corrente. Como a gente não vai ter risco de queimar nada, não é essencial, mas vamos colocar um resistor aí. Então, tira lá a conexão 3, né, que você colocou, coloca aí um resistor. E refaz as conexões. Vamos ver se vai dar certo. Isso. Beleza, beleza. Bom, vai lá na chavinha e vê se você consegue comutar ela para 0. Acho que ainda não, né? Vê... Ah, tá. É um botãozinho, né? Beleza. O que a gente fez até agora, então? Nesse ambiente de
trabalho, né, nesse nosso ambiente, a gente montou ele, então lá no nosso esquema, ele já está prontinho. Faz um favor, seleciona a porta end para a gente ver qual o nível de tensão de operação dela. Tá vendo que ela é 3.3? Aqui embaixo, esse mode? Isso. Clica lá, desmarca essa use document. Isso. Eleva isso daí para 5 volts. Essa daí é uma lógica TTL, tá bom? O que eu quero dizer com isso? É como se eu estivesse convertendo essa minha porta lógica para operar como se fosse uma porta lógica implementada em um circuito integrado com lógica TTL, que opera com 5 volts, tá? Por que que a gente está olhando isso daí? Porque esse resistor ele vai ficar muito grande. Ele está muito grande. Diminui ele aí para 10 ohms apenas. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Tranquilo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Sabe, para a gente ganhar um pouquinho, né, de confiança para trabalhar com esses tipos de circuitos digitais, a ideia é a gente ver se a tal da tabela verdade está certa, né? Ou o contrário, para ver se esse circuito, para ver se esse multisim web, se ele funciona direitinho mesmo. Vai lá desculpa, na simulação e toca. Isso, run. Bom, significa que agora ele está em modo de simulação, 0 e 0, LED apagado, significa que a nossa porta end está correta. Muda a chave A para 1 e continua apagado, está correto. Muda 0, muda a chave A1 para 1 e ele acendeu. O que quer dizer isso? Bom, faz o seguinte, muda a chave A para 0. Apagou de novo. Ou seja, a saída de uma porta lógica end somente terá nível lógico alto, ou seja, para uma tecnologia TTL 5 volts, se somente se as duas entradas tiverem nível lógico alto. Ou seja, enquanto eu tenho zero em alguma das duas entradas, a saída vai ser sempre zero. Quando tiver 1 e 1 nas duas entradas, teremos nível lógico alto, ou seja, o nosso LED está aceso porque eu tenho 5 volts na saída da nossa porta lógica end. Beleza, então, com esse padrão de elementos para entrada e para saída, qual que é a ideia agora? A ideia agora é a gente montar um circuito como aquele que eu propus agora há pouco para você, Paulo. Ou seja, mantém aí as chaves de entrada, você vai precisar de mais duas, mantém o resistor e o LED e troca essa porta end por, na verdade, outras portas, conforme aquelas. Tá? Essa é a ideia. E aí, sempre que precisar de alguma outra coisa, você me avisa e vai escrevendo aí na tela e eu vou acompanhando.
Se você pressionar os dois, pressionar um elemento e pressionar o Ctrl e no outro, você consegue selecionar os dois juntos. Ou os três, ou o que for. Não, calma. Seleciona um, Ctrl, isso. Aí agora arrasta. Eu acho que você copiou. Eu acho que você pressionou nesses dois quadrinhos aí. Beleza, montado então, né? Com toda sinceridade, eu não tenho a tabela verdade desse carinha aí, para a gente saber em que pé que ele... Mas se você perceber, dá uma olhadinha, pede para ele rodar. Roda a simulação. Ele já está aceso, né? Quer dizer, a simulação não, né? Aí. Vamos fazendo alguns testes para a gente descobrir quando pelo menos que ele estará aceso. Muda lá a chave, tanto o bit menos significativo é o A, muda o bit A primeiro. Agora muda o bit B, bit C, bit D. Vai voltando, coloca o C igual a 0, B igual a 0. Esse é um cara importante, tá vendo? Na verdade é isso, ó. O bit C, esse é o cara que não importa se ele é 0 ou se ele é 1. Mas o A, o B e o D, esses necessariamente precisam ser bit lógico 1 para que eu tenha o meu LED aceso. Por quê? Porque o C, ele na verdade, está conectado à porta OR. Então, ele não faz muita diferença para a saída ser, digamos assim, estar em nível lógico alto, né? Ou seja, ativar a saída, tá? Então, assim, basicamente, é um circuitinho, né? Não tem finalidade nenhuma, um circuitinho bem simples. E o que é interessante, né? A execução de uma simulação como essa é muito simples, né? Muito tranquila. Então, a gente consegue fazer isso com muita prática, com muita facilidade. Agora a gente vai fazer o seguinte, montado esse circuito, então, e não tem grandes aplicações, o que a gente vai fazer? Eu vou propor agora uma equação, uma expressão lógica, e aí eu quero que a partir da expressão lógica você monte o circuito combinacional, beleza? Mas assim, para aí um... Não, eu faço eu compartilho mesmo, para a tela é mais fácil. Deixa eu achar ela aqui. Pronto. Tá vendo aqui essas duas expressões? São expressões bastante comuns no nosso dia a dia, porque acaba sendo expressões soma de produtos, que é exatamente o nosso cenário quando a gente pretende fazer simplificação, né, de circuitos combinacionais. Então, copia essas duas expressões aí
E a ideia é que a partir delas você estruture, você monte um circuitinho combinacional para cada uma delas. Na hora que estiver pronto, só me avisar. Opa. Beleza. Então, encerro o compartilhamento. Se quiser já parar um pouquinho, fazer no papel primeiro, se quiser já fazer no próprio aplicativo, só compartilhar a tela e a gente toca o barco. Se quiser apagar esse daí, o meio, deixar já as chaves e, a, e os LEDs. Tá, mas melhora por causa da sua rede ou de maneira geral? Ah, entendi. Pô, depois passa o bizu aí, então.
Show de bola, é isso aí. Dá para checar, né, no meio do caminho. É, Paulo, é isso aí. Vamos conferir aqui, vamos dar uma olhadinha, né? Então a gente está dizendo assim, olha, as conexões entre A e B alimentam uma porta end e abarrado, end B, end C alimentam certinho, alimentam uma porta OR, então uma porta end de duas entradas, uma outra OR de três entradas. São entradas de uma única porta OR e a saída. Perfeito. Show, show de bola. É isso daí. Bom, pode mandar rodar. A ideia, como a gente não tem, né? Ah, faz o seguinte, coloca, coloca um medidor, esse medidorzinho digital, na saída de cada porta end também. Isso. E um outro embaixo. Beleza. Tá. Agora vamos brincar um pouquinho com as entradas, né? Ver o que acontece à medida que a gente alterar A para 1. A é meu bit menos significativo. B para 1. Opa. Aí, ó. B já leva para nível alto. Tá vendo 3 volts ali? A gente não mudou. Não tem problema não. Mas você teria que mudar de todas, tá? Se tivesse que fazer. Mas significa que o nível lógico alto é bit 1. Tá? Pode alterar o C, também mantém nível lógico alto, né? Certo, porque se a minha porta U2, né, que está conectada na saída, é uma porta OR, então se a unidade, né, se a minha porta END já leva para 1, certamente a saída já será nível lógico alto. Bom, eu estava olhando aquele outro circuito lá, eu queria fazer uma modificaçãozinha nele. Mas se bem que ah, deixa eu dar uma olhada nele aqui. Faz o seguinte, para essa outra equação, acrescenta aí no último termo os três barrados, A, B e C. O B também barrado. Isso, exatamente.
Você vai ter que afastar a porta U2. Desce ela um pouco, com todas as linhas, aí você abre um pouco de espaço. Pronto. Pronto? Ai, beleza, beleza. Vamos fazer assim, ó. Antes da gente começar a brincadeirinha, vamos tentar imaginar quando que esse LED aí vai estar aceso, quando que esse LED aí vai estar ativado, né, acionado, quando que ele vai estar vermelhinho. Ó, se eu olho para um termo como aquele, né? Cadê? Ó? Deixa eu olhar aqui. Qual que era mesmo? Tá. A end B, end C, or A, end B barrado, end C, or A barrado, end B barrado, end C barrado. Beleza. Quando que ele vai ter... Tem alguma coisa aí? Errado? Hum, zero.
Verifica se o indicador está no lugar certo, está na trilha correta. Entendi. Você tá falando que aí deveria estar 1. Apaga ele e coloca de novo. Tira ele daí, coloca um outro. Põe esse aí de baixo, põe ele embaixo. Isso. Ele tá rodando? Isso, aperta o play lá. Coloca ele para rodar. Ah, tá tudo certo. Ajusta aí a posição das medições. Você colocou os dois no mesmo lugar agora. Aí. Beleza. Tá. O que eu queria que a gente observasse agora, Paulo? Se a gente já conhece, assim, é só para a gente pensar em qual seria, já que a gente conhece a expressão lógica, dá para a gente, sem desenhar, sem escrever a tabela verdade inteira, saber quando que ele vai estar acionado, quando que ele vai estar ativado? Ó, vamos pensar aqui. Se a porta lógica conectada na saída, ou seja, conectada ao LED, é uma porta lógica OR, se eu tiver uma entrada com nível lógico alto, a saída será nível lógico alto, certo? Então, se eu olhar para aquele nosso primeiro mintermo, onde eu teria que ter o mintermo A, B e C, simplesmente ABC. Quando que a saída vai ser nível lógico alto para que ele, dependendo só dele? Quando A for 1, quando B for 1, quando C for 1, não é? Coloca para rodar agora, só para a gente fazer o teste. Concorda? Ó, se eu tenho ABC conectado a uma porta END de 3 entradas e ela está conectada a uma porta OR, faz o seguinte, coloca um medidor, coloca um digitalzinho em cada saída das portas END. Aí dá para a gente conferir, beleza, isso. Isso. Faz o seguinte, ó, vamos pensar assim. Se eu alterar as minhas entradas A, B e C para 1, o que vai acontecer? Muda aí. Tá vendo que o primeiro lá, ele é 1? Se ele é 1, independente do que estiver acontecendo no resto, já deu 0, né, nos outros, mas independente disso, ele sendo 1, a minha porta lógica OR também vai ter 1 como entrada, consequentemente vai ser 1 na saída, que é o que a gente está vendo no LED. Ou seja, se eu olho para o meu primeiro mintermo, A, B e C, quando que esse mintermo vai ter nível lógico alto 1, que foi lá naquele nosso PR2? Toda vez que eu tiver A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1, certo? Beleza. Volta todo mundo para o zero. Quando que eu vou ter de novo? Quando que eu vou ter a saída em nível lógico alto, dependendo do segundo mintermo? O segundo mintermo é A, end, B barrado, end, C. Quando que esse mintermo vai ser igual a saída da minha porta end vai ser igual a 1? Quando o A for igual a 1, o B igual a 0 e o C igual a 1.
Tá vendo que nesse caso, somente essa porta lógica, a saída dela, do U2, né, o PR6 é igual a 1, e consequentemente o meu LED está aceso. Então essa é a combinação para que eu tenha o meu LED aceso dependendo do min-termo, do segundo min-termo. Agora vamos para o terceiro. O terceiro não é todo mundo barrado? Se eu tiver os três iguais a 0, essa minha saída vai ser 1 e meu LED vai ser igual a 1, certo? Então, o que dá para a gente perceber? Que se eu conheço o min-termo, se eu conheço a minha expressão lógica, mesmo que eu não tenha traçado, né, desenhado toda a minha tabela verdade, eu já sei quais são as condições que me levam para um nível lógico alto de saída. Beleza? Tranquilo? Então tá. Percebi que com relação à montagem, não tem nenhuma dúvida, né? Ou seja, é bem tranquilo, você já tem bastante familiaridade com a aplicação, com o aplicativo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos aproveitar que a gente está com a ferramenta na mão e vamos montar algumas coisas baseado em análises que a gente fez anteriormente, baseado em análise no papel mesmo. Bom, como assim? Deixa eu te mostrar uma coisa. Salva esse daí, ficou bonitinho pra caramba. E aí, deixa eu compartilhar uma tela contigo. Aí, cadê? Achei. Tá. Não sei se você lembra dessa telinha, mas o que tem de interessante aqui? Ó, o que a gente fez agora há pouco? A gente acabou de construir um circuito lógico baseado em uma expressão lógica. De onde veio aquela expressão lógica? Não sei, era um exemplo qualquer. Mas, toda vez que a gente precisava projetar um circuito digital, qual é a origem? Normalmente, quando eu tenho um circuito digital, a origem é uma tabela verdade, certo? Por quê? Porque a tabela verdade é a concepção do meu projeto, porque ela é todas as possibilidades. Então, quando eu penso em um projeto de um circuito digital, a tabela verdade normalmente é o ponto de partida, porque é ela que descreve qual deve ser a relação entre a entrada e a saída. Eu lembro que a gente ainda discutiu em sala de aula, ainda comentei o seguinte, olha, quando a gente vai projetar um circuito lógico, nas entradas eu tenho as entradas da tabela verdade, na saída do circuito eu tenho a saída da tabela verdade, e no meio, lá no meu circuito combinacional, é o que eu tenho que projetar, é a caixinha preta. Então a tabela verdade, ela diz assim, olha, toma aqui as entradas e se vira para conseguir essas saídas. Esse se vira significa projete um circuito combinacional que implemente essas saídas baseadas nessas entradas. A questão é que muitas vezes um projeto ficaria meio extenso se a gente não se preocupasse com a questão da simplificação. Então, essa tabela verdade aqui que eu estou te mostrando, na verdade, não é nem uma tabela verdade completa, ela é simplesmente um conjunto de entradas e o seu respectivo termo. E se você observar bem, ele se parece muito com o que a gente acabou de montar. Então, a pergunta que eu faço é, poxa, será que para esse circuito que a gente acabou de montar, você montou, será que não tem uma forma de implementá-lo com menos portas lógicas, consequentemente mais barato, com menos tempo de operação? Será que não é possível simplificar um circuito lógico? E a resposta é, talvez. Depende do quê? Depende da tabela verdade. Então, existem alguns processos de simplificação
E dentre eles existe um processo chamado de simplificação por mapa de Carnot, onde esses termos que a gente visualizou na nossa última expressão são exatamente os termos que a gente precisa para montar o nosso mapinha, tá? Não sei se você está lembrado desse mapa que a gente montou, mas o grande objetivo dele é, a partir de uma tabela verdade, trazer os níveis lógicos altos da saída, né, ou seja, o 1, para dentro de um mapa como esse daqui, e, baseado na posição dele dentro do mapa, simplificar o circuito lógico, tá? Então, esse termo é dessa forma porque eu só tenho zero. Se você observar, a variável, esse conjunto de variáveis vem daqui, né? A, B e C. E esse daqui seria o termo equivalente para que eu tivesse aqui um nível lógico 1. Porque baseado nesse termo, quando eu tiver um nível lógico 1 aqui, eu trago esse nível lógico 1 para dentro do mapa de Carnot, tá? Bom, a simplificação do mapa de Carnot se baseia na representação do mapa e, consequentemente, da mudança de bit em cada uma dessas células. Deixa eu dar aqui um exemplo que fica mais fácil. Bom, se a gente tivesse... Lembra que a gente acabou de montar um mapa como esse daqui, não foi? Só que ao invés de 4 min termos, ele tinha 3. De onde veio uma expressão lógica como essa daqui? Veio de uma tabela verdade como essa, onde exatamente naquelas posições ali, eu tinha o número 1. Então, eu tinha um aqui, por exemplo. Tinha um aqui, não lembro quais são os outros. No primeiro, aqui. Então, eu tinha, nessa tabela verdade aqui, eu teria 4 uns. A questão é, a partir do momento que eu defino cada um desses min termos, eu tenho que trazê-lo para o mapa de Carnot. Nesse caso aqui, eu trago esse 1 representa exatamente esse primeiro min termo. Por que esse 1 representa esse primeiro min termo? Porque esse 1 está na posição 0, 0, referente a AB, e na posição 0, referente a C. De onde vem esse 0 e esse 0 e esse 0 aqui? Daqui, ó. Certo? Bom, beleza. Para que a gente está falando isso aqui tudo? É porque a partir desse mapa de Carnot, a gente chega em uma expressão numérica simplificada, tá? E aí, a partir do momento que a gente chega numa expressão numérica simplificada, aí sim a gente monta, por exemplo, um mapa de Carnot que implementa o que um circuito não simplificado gastaria mais componentes para simplificar. Mais componentes para implementar. Vamos fazer o seguinte, volta lá para aquele exemplo que a gente deu, vou até escrevê-lo aqui, e aí eu quero que você, baseado no mapa de Carnot, eu vou precisar compartilhar aqui a outra tela, peraí. Tá. Eu vou ter que sair daqui. Então, assim, o que eu quero que a gente faça? Vamos ver se aquele circuito que você implementou no Multisim, você não tem jeito de implementá-lo de maneira mais simples. Ou seja, fazer uma simplificação. Tá? Vou voltar para aquela expressão para a gente dar uma olhada nela. Espera aí que eu vou ter que parar esse compartilhamento. Abrir novamente outro slide, compartilhar o outro. Tá vendo aí, Paulo? A gente disse assim, olha, a nossa expressão lógica essa é igual a
B, C, OR. A, B barrado, C, OR. A, barrado, AND. B barrado, AND, C barrado. A gente barrou esse último B, né? Lembra? Bom, beleza. O que eu quero fazer? A partir dessa expressão, a gente quer fazer uma simplificação. Então, considerando que é um circuito combinacional de 3 variáveis, A, B e C, o meu mapa de Carnot tem o jeitão desses dois primeiros aí. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos montar esse mapa, e aí eu quero saber se esse mapa que você montou tem a possibilidade, para esse mapa, né, para essa expressão, de simplificar, montar um circuito mais simples que faça a mesma coisa, né? O objetivo é fazer a mesma coisa. Tá para ir fazendo aí, montando o mapa? Ver como é que eu vou te ouvir agora. Bom, deixa eu só terminar aqui, eu vou parar o compartilhamento e aí você já pode compartilhar a sua tela. A gente pode voltar ao nosso método de comunicação. Beleza. Então, parei o compartilhamento. Se quiser compartilhar a sua tela para a gente poder conversar. Show de bola, cara. Sim, é exatamente isso. Acabei de fazer o meu aqui também. É isso aí. Show de bola. Tá, beleza. Dado essa composição do nosso mapa de Carnot, a primeira pergunta que a gente se faz é: dá para simplificar? Tem o que ser feito para simplificar o nosso mapa de Carnot? A nossa expressão? Isso, exatamente. Existe aí um par entre esses dois, dá para montar um par, um grupamento, né? Que é um par entre esses dois uns. A pergunta é: quando eu faço um par, eu simplifico quantas variáveis? Quando eu faço um par, eu simplifico uma variável. Então, aquele um lá de cima permanece o mesmo, né? Então, a minha nova expressão S continua com
A variável a ser simplificada é a variável que muda de estado. Então, pensa assim, ó. Quando eu olhar para a minha primeira coluna, isso, exatamente, você já marcou ela aí, né? É, exatamente, aqui cai fora essa daí. Só que agora o que você tem que reescrever é, quando você tinha dois mintermos, agora você só vai ter um. Então não é simplesmente tirar o belinha. Vai sair, na verdade, a outra expressão também. O ABC. Essa se mantém, essa que você marcou agora se mantém, e isso. Esse ABC aí não vai existir mais, porque é mais ou menos assim, Paulo. Esse que você acabou de marcar, OR, A barra A, B barra A, exatamente, esse é o resultado. Isso daí permanece. Porque esse daí é aquele primeiro 1, aquele 1 lá de cima. Ou seja, esse circuito que você tem aí na tela agora, ele pode ser substituído por um circuito igual a esse que você acabou de obter. Igual assim, né? Ele pode ser substituído por um circuito representado por essa nova equação simplificada, que os resultados serão os mesmos, porém, já dá para notar que ele vai ser um circuito menor. Vamos implementar ele? Salva esse daí, guarda esse daí. Ah, já está salvo, né? E monta um outro.
Beleza. O que a gente pode fazer agora? Eu acho que o teste a ser feito é, se a gente está dizendo que este circuito aí pode substituir aquele circuito anterior, o teste a ser feito é, será que quando a gente disponibilizar para as entradas deste circuito as mesmas 3 entradas que levavam o LED a acender, será que ele vai acender? Eu acho que a simulação que a gente tem que fazer agora é essa. Aqui abre o outro aí, entendi. Na verdade, a gente já sabe quais são as 3 entradas, né? Quer ver? Abre o seu bloco de notas. É que você apagou, né? Era a original aí. Se você abrir aí a... Coloca aí, na verdade eu lembro. É AB... Deixa com o B barrado e antes dele, ABC. ABC or... Isso, beleza. Significa dizer assim, olha, se eu tiver Se eu tiver 1, 1 e 1 nas 3 entradas, para o circuito original, ele acendia o LED, não é? O nosso teste agora a ser feito esse é o primeiro teste. Se eu tiver 1, 1 e 1, meu LED tem que acender. Vamos ver se funciona? Acende? Fechado. Ok, validado. Volta lá. O próximo item lá da primeira seria A, B barrado C, significa 1, 0 e 1. Acende? Aceso, ok. E o último é A barrado, B barrado, C barrado. Então seria 1, 1, 1, 0, 0 e 0. LED aceso, LED aceso. Ou seja, o tal do Carnot está falando a verdade. E além disso, né, a gente deu conta de simplificar de maneira correta, tá bom? Então, o que ficou bem claro, né, nessa proposição, nesse experimento? Que é possível fazer uma simplificação de circuitos, obter circuitos diferentes, digamos assim, que implementem a mesma tabela verdade. Um mais simples, outro um pouquinho mais complexo. Tá, entendi. Só como você quer comparar a quantidade de elementos, né? Quantidade de portas lógicas. É isso? Bom, neste circuito simplificado, a gente tem 3 inversores, 3 portas inversoras, assim como no primeiro. Neste circuito simplificado, a gente tem 2 portas AND, sendo que uma delas é de 2 entradas, e uma porta OR também de 2 entradas. No circuito original, a gente tem 3 portas AND, ambas de 3 entradas, e uma porta OR também de 3 entradas, certo? Então, economizamos? Sim, economizamos. E olha que a gente está falando de um circuitinho bem pequeno, bem simples. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que você aumenta a complexidade do seu circuito original, a tendência é que você consiga simplificar ele em uma intensidade maior, né? Beleza? Tranquilo? Paulo, alguma coisa então? Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Percebido, né, ou seja, compreendido que é possível simplificar utilizando o mapa de Carnot e que eu consigo ganhar com isso, eu consigo ganhar um circuito menor, mais simples, mais barato, mais rápido, enfim, inúmeras vantagens, né, implementando a mesma tabela verdade. Agora a ideia é a gente dar uma olhadinha não mais num circuito genérico como esse, né? Como você percebeu, esse é um circuito que serve para, não sei, pode até servir para alguma coisa, mas eu não sei para que ele serve. Bom, aí a ideia é a gente dar uma olhadinha em um circuito que a gente chama de circuitos específicos, né? Circuitos combinacionais específicos onde
eu construo ele com uma finalidade específica, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela contigo agora. Opa, vai lá, que isso é importante, antes que desmaie. Deixa eu só fecha aí o teu compartilhamento que eu vou lá, porque eu já compartilho o meu aqui. Feito. Quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, por mais que estejamos todos juntos,
Beleza, tá de volta aí? Então, beleza. Qual que é a ideia então, Paulo? Seguinte, a gente fez até o momento, né, digamos que um aquecimento, né, um conhecer o como fazer, conhecer os dispositivos básicos, conhecer como é que funciona a combinação, né, a associação de portas lógicas com a finalidade de gerar um circuito mais complexo. Mas existem uma série de dispositivos, de circuitos, que são circuitos específicos, como, por exemplo, esse que está na sua tela, que é o tal do circuito somador. Ou seja, ele é um circuito combinacional com uma atividade específica. No caso deste, ele tem como finalidade executar uma operação aritmética de soma, assim como diversos outros. Então, o que a gente fez, né, o que a gente viu durante as nossas aulas foi a construção de um circuito combinacional partindo de um genérico como esse daqui que eu estou te mostrando, né, que pode ter várias entradas e várias saídas para qualquer finalidade. Porém, eu quero implementar um circuito que execute, por exemplo, a soma de 2 bits. Então, diferentemente de uma porta lógica OR, agora eu não estou preocupado mais com aquela associação lógica conceituada, né, por uma porta lógica OR, mas eu estou preocupado em executar uma soma mesmo. Ah, eu tenho 0 em binário e eu tenho seu equivalente em 0 em decimal. Como é que eu faço essa soma em binário? Por exemplo, se eu quiser somar 0 mais 0 em binário, vai dar 0. Se eu quiser somar 0 mais 1 em binário, vai dar 1. Mas se eu quiser somar 1 mais 0 em binário, vai dar 1 também. Faz sentido, né? Porque equivalem aos seus decimais. A diferença está aqui, ó. Quando eu quiser somar 1 mais 1 em decimal, vira 2. Por quê? Porque eu tenho o símbolo 2, um símbolo diferente. Porém, se o meu sistema é binário e eu quero somar 1 mais 1, eu não tenho outro símbolo que represente o 2. Eu tenho que fazer uma composição dos símbolos existentes. Portanto, 1 mais 1 em binário é 1, 0. Então, a pergunta é, qual é a tabela verdade, primeiramente, que implementa uma soma como essa? Então, se a gente olhar para uma tabela verdade como essa aqui, dá para ver que as entradas são A e B, esse símbolo de somatório me entrega o resultado, né, da minha soma, e esse Cout aqui é o char, é o bit de char out, né, o bit de saída, é aquele vai 1, famoso vai 1 de uma soma, né? Então, 0 mais 0, 0. Não tem nada indo, né? Não tem vai 1. 0 mais 1, 1. Também não tem. 1 mais 0, 1. O problema é aqui, ó. 1 mais 1, 0 e vai 1. A este circuito aqui, ao circuito que implementa essa soma, a gente dá o nome de meio somador. E, já olhando para as suas características, se eu olhar para essa saída aqui, eu observo que ela é exatamente uma porta XOR. E se eu olho para esta saída aqui, eu observo que ela é exatamente uma porta AND. Portanto, aqui eu tenho a tabela verdade, aqui eu tenho as expressões lógicas que implementam o meu meio somador, e eis que esse é o nosso circuito lógico, né, o diagrama lógico de um circuito meio somador. Mas esse daqui já ficou até sem graça, né? Não vou nem propor para a gente fazer ele não, porque a gente fez outros aí tão mais extensos, mais complexos, que esse aqui não ficou nada divertido. Mas dá para perceber que quando eu quero fazer uma soma, eu tenho um problema com aquele char, e quando eu quiser fazer uma soma de mais bits, né? Ou quando eu tiver, por exemplo,
não só o vai 1, mas o vem 1. Ou seja, nesse circuito combinacional, eu estou considerando apenas o vai 1. Mas e se eu tiver do lado... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui não tem um exemplo. Mas seria dizer assim, olha, eu quero somar um número binário, 2 mais 2. Como é que é o 2 em binário? 2 em binário é 1... Não, melhor. Quero somar 3 mais 3 em binário. Como é que é o 3 em binário? 1, 1. Então, é 1, 1 mais 1, 1, certo? Quando eu fizer 1 mais 1, a resposta vai ser... Então, aqui, ó. 1 mais 1, a resposta vai ser 0 e vai 1, certo? O problema é, quando esse 1 foi, tal do vai 1, agora eu vou ter do outro lado, né, no meu número mais à esquerda, 1 mais 1, e eu vou ter um quer, não um vai 1, mas o vem 1, né, chegando 1. Então, eu vou ter 1 mais 1 mais 1, que na verdade é igual a 3, portanto, a resposta é 1 e 1. O que quer dizer isso? Que esse daqui sim é meu somador completo. E qual circuito que implementa isso daí? Claro, né? A gente teria que, para cada saída dessa daqui, montar o nosso mapa de Carnot, seriam 3 mapas de Carnot, para chegar em uma forma simplificada em expressões como essa. Então, a minha sugestão para o momento é a gente montar este nosso circuito aqui, Paulo, que é o tal do circuito somador completo, onde eu tenho um meio somador aqui e um outro meio somador aqui, que viabiliza, que possibilita a implementação da soma completa. Beleza? Não sei, você quer copiar ou quer printar a tela para a gente levar para dentro do Multisim? O que você prefere? Na hora que você me falar que tá ok. Tá, beleza. Então, vou parar o compartilhamento. E agora fique à vontade para compartilhar para a gente começar a montar esse bichinho.
Paulo, como assim, qual carga? Pode usar os mesmos, pode usar a mesma forma, o mesmo formato, um resistor de 10K e um LED, só para a gente visualizar. Quer dizer, para os dois, né? Se você reparar, a gente tem agora duas saídas, né? Beleza. Montado. Vamos conferir, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Então, duas XOR, duas AND, uma OR, blá blá blá. As conexões. É isso aí? Peraí. Eu acho que é isso aí. Vamos testar? Como que a gente vai testar isso daí? Bom, a gente volta lá naquela nossa tabela verdade e vê se o que está sendo feito lá na tabela verdade como é que eu vou dizer? Se implementa, né? Ou seja, porque na verdade é o sentido contra, a gente está fazendo um teste, né? Porque teoricamente, a partir da tabela verdade, eu cheguei na expressão lógica, da expressão lógica a gente montou o circuito. Então, o que a gente pode fazer é, já que a gente está com a possibilidade de simular, a gente insere os dados de entrada para ver o que vai sair na saída. Vamos fazer por amostragem, né? Não precisa fazer todos os níveis. Mas vamos fazer o seguinte, quando eu tiver o que é um dos problemas, né? Se você observar, esse... Opa, ok, estou esperando. Ok. O que eu estava dizendo aqui, a ideia é a gente, por meio de um ambiente, né, de simulação, um ambiente computacional como esse, a gente verificar se uma tabela verdade como aquela que deu origem à equação faz sentido, né? Se ela está sendo implementada ou executada pelo circuito que a gente acabou de montar. Então, esse circuitinho somador completo, ele vem para resolver aquele problema de, beleza, o meio somador implementa o care out, né? Ou seja, o tal do vai 1. Mas e quando ao invés de, não apenas o vai 1 eu tenho, mas quando eu tenho o vem 1 também, né? Então, o nosso DG1 e DG2 é o AB, mas o seu DG3 aí, ele é o tal do care in.
Então, vamos fazer uma simulação com a seguinte condição. 0 para o A, 0 para o B e 1 para o char in. O que significa o nosso LED 2? O nosso LED 2, ele é o soma, né? O resultado da minha soma. E o LED 1, ele é o char out. Então, se eu estou somando 0, 0 e 1, o LED 2 é o soma. Esse daí é o soma. E o LED 1 é o char out, C out. Isso, exatamente. Então, significa que quando eu tenho 0 na entrada A, 0 na entrada B, e 1 vindo lá o vem 1, digamos assim, né? A saída tem que ser 1, ou seja, nível lógico alto, LED aceso. Outra situação que seria eu somar 0 mais 1 e vem 1 também. Vamos pensar nessa situação, essa é uma situação interessante, ó. O A, 0, B, 1 e char in 1. Exatamente isso aí. Olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo. Quanto que é 1 mais 1? Ele está somando assim, ó, no DG1 mais o DG2. 0 mais 1, 1. Só que quando ele soma 1 mais 1, não tem um char in, esse DG3, né, o char in. Então, 1 mais 1 em binário é 1, 0. Só que o 0 é que é o nosso soma. E o 1 é o char out. É aquele que vai 1. Então, o resultado seria 0 na minha operação. E vai 1 seria igual a 1, que seria o char out. Por isso o LED aceso. Vamos fazer um último teste aqui. Vamos fazer aqui, ó. A igual a 1, B igual a 1 e C char in igual a 0. Então, 1, 1 e 0. Beleza, de novo, mesmo esquema, né? Se eu estou somando 1 mais 1, mesmo tendo 0 no char in, a resposta soma é 0 e o char out, o que vai, é 1. Por fim, vamos fazer o nosso último teste aqui, para a gente terminar. A igual a 1, B igual a 1 e char in igual a 1 também. Esse daí, né? Estou somando, né? 1 mais 1 mais 1, em binário, em decimal seria 3, em binário igual a 1, ou seja, soma igual a 1 e char out também igual a 1. Paulo, enfim, caminhamos um bocado, cara. Na verdade, eu não esperava que fosse uma aula particular, né? Apesar de que a aula de eletrônica analógica também foi. Literalmente, só tinha o Daniel. Só na de modelagem, hoje às 8, que tinha um pouco mais outros alunos, né? Mais, digamos que também interessados. Mas show de bola. Fico muito feliz, né? Muito contente quando vejo um cara como você que, né, se envolveu a ponto de dar uma olhada antes, de ter tido contato antes com a plataforma e que tem toda essa desenvoltura para brincar com o ambiente computacional, com o ambiente de simulação. Tenho certeza que isso vai te ajudar, ou o contrário, né? Talvez o que você faz aí no trabalho ajude nesse tipo de ambiente, tá? E fico feliz porque inevitável, né? Isso não dá nem para dizer que isso daqui é o futuro, né? Isso aqui é o hoje, é o atual, né? Então faz todo sentido estar antenado, estar ligado nisso daí, tá? Bom, da minha parte era só. Não sei se você tem alguma dúvida, algum comentário, algo a tratar. A gente deve agendar uma próxima aula de reposição de laboratório. Aí a gente vai passar a falar, se der, de outros circuitos. Eu acho que vai dar sim, vai dar tempo. A gente fala de outros circuitos específicos, né? A gente falou hoje desses aritméticos, mas a gente tem codificadores, decodificadores, e dá para a gente... E aí a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os circuitos sequenciais, né? Como é que a gente implementa.
talvez a gente tenha, talvez não, né? Acho que certamente teremos que utilizar, inclusive, outra plataforma. Agora que eu estava pensando nisso, acho que o Multisim não tem aí o que a gente precisa para trabalhar com, para montar registradores, para montar contadores e afins. Então, o pacotinho de digitais dele é bem limitado às nossas portas lógicas, né? Então, acaba que a gente deve ter que utilizar uma outra plataforma, mas enfim, se for o caso, a gente usa e elas são bem tranquilas, bem simples. Eu quis aproveitar já o embalo da eletrônica analógica, que a gente usou esse daqui, e como eu vi que ele tinha as portas elementares, ia ser mais tranquilo, tá? Beleza, Paulo? Então, mais alguma coisa? Alguma observação, algum comentário? Beleza. Eu queria comentar que a gente faz a nossa avaliação, né, na outra semana. Então, esse período ainda é a avaliação das disciplinas blended. Sistemas digitais, né, só tem LAMI. Então, na quarta-feira que vem, a gente deve fazer um resumão aí, um apanhado das questões que a gente vem resolvendo, como revisão para essa nossa avaliação da outra semana. Beleza? Feito? Tranquilo? Então tá bom. Paulo, ó, valeu aí, obrigado, bom final de semana, um bom trabalho aí, né? E show de bola. Gostei muito. Um abraço, um bom final de semana, cara. Um abraço, tchau, tchau.